Bom dia, meu nome é Juan Gabriel dos Seis e estou fazendo esse vídeo como parte do trabalho da disciplina de Organização de Computadores e Sistemas Operacionais na FATEC Mococa. Hoje a gente vai falar sobre memória, no caso não a nossa memória, mas sim a memória do computador. Vamos começar com um conceito geral da memória. Quando a gente fala de memória na computação, a gente está se referindo a qualquer lugar onde o computador armazena dados e instruções. Pode ser por alguns segundos, alguns minutos ou até por anos. Esse armazenamento pode ser super rápido e temporário, como a memória cache, que fica grudada no processador, ou mais lento e permanente, como o HD. A lógica é simples, tudo que o computador faz envolve dados, e esses dados precisam estar guardados em algum lugar para serem acessados e processados. Então, a memória é essencial para o funcionamento do sistema inteiro. Indo para os tipos diferentes de memória, a primeira é a memória RAM, porque ela é provavelmente a mais conhecida, já que é a principal usada quando o computador está ligado. RAM significa Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. Esse nome vem do fato de que o processador pode acessar qualquer parte da RAM direto, sem precisar percorrer tudo em sequência. Isso é bem diferente de um HD, por exemplo, só que a RAM é uma memória volátil, ou seja, desligou o computador, adeus dados. Tudo que estava nela é apagado automaticamente. Agora, dentro da categoria RAM, a gente tem algumas variações. A primeira delas é a DRAM, significa Dynamic RAM. É o tipo mais básico. Os dados nela precisam ser constantemente atualizados ou recarregados, senão se perdem. Ela é mais barata, mas mais lenta do que os outros tipos. O segundo é o SDRAM, Synchronous DRAM. Já é um avanço, ou seja, tem DRAM no nome por causa que ela é um avanço do DRAM que eu acabei de explicar. Ela funciona sincronizado com o clock do processador, que significa que consegue acompanhar melhor a velocidade de trabalho da CPU. Depois disso, a gente tem o DDR, que é o que é usado hoje em dia, que significa Double Data Rate. É a evolução da SDRAM. Cada geração, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, que ainda é usado, e agora a mais nova DDR5, vem com maior velocidade e menos consumo de energia. Cada geração não é compatível com a anterior, então não adianta tentar colocar uma DDR4 numa placa que só aceita DDR3. E a mesma coisa o contrário. Tem que prestar atenção nisso na hora de montar ou fazer um upgrade no seu computador. O segundo tipo é a memória ROM. Se a memória RAM é volátil, o ROM é o oposto. ROM significa Read Only Memory, ou memória de somente leitura. Ela guarda dados que não são apagados quando o computador desliga e que, em muitos casos, também não podem ser modificados. A ROM é usada para armazenar instruções que o computador precisa para ligar e funcionar, como o firmware da placa-mãe. É como se fosse o manual de instruções básico do sistema. Tem alguns tipos diferentes de ROM. O primeiro é o PROM, Programmable ROM. Pode ser programado uma única vez, depois disso não dá para mudar. Depois a gente tem o EPROM, Erasable PROM, então uma variação do PROM que eu acabei de explicar, só que ela pode ser apagada com luz ultravioleta e regravada. Ela é do mais usado antigamente. E depois o EEPROM, que também é outra evolução do anterior. Ela já é Electrically Erasable PROM. Essa é mais usada atualmente, inclusive na BIOS do computador. Ela pode ser reprogramada eletricamente de forma mais prática. Então, você não precisa de luz ultravioleta, você consegue fazer isso na sua casa, no uso do computador mesmo. Agora, a gente vai falar da memória cache, que fica dentro ou bem próxima do processador. Ela é muito mais rápida que a RAM, mas também bem mais cara de fabricar. A função dela é guardar dados e instruções que o processador vai usar com mais frequência, para evitar que ele tenha que ficar indo na RAM toda hora buscar informação. Isso acelera bastante o desempenho do sistema. A cache é dividida em níveis. L1, o nível 1, é a menor e mais rápida. Cada núcleo do processador geralmente tem a sua própria cache L1. L2, o nível 2, é um pouco maior e um pouco mais lenta que a L1, mas ainda bem rápida. E a L3, ela é geralmente a maior e é geralmente compartilhada entre todos os núcleos do processador. É a mais lenta das três, mas ainda assim bem mais rápida que a RAM, para você ver o nível da diferença de velocidade. Esse sistema de níveis faz com que o processador tenha acesso rápido aos dados mais importantes e vá descendo de nível se não encontrar o que precisa. Quanto mais próxima do núcleo, mais rápida, porém mais cara. Agora a gente vai falar da memória flash. A memória flash é uma tecnologia bem comum hoje em dia.
Ela é não volátil, ou seja, não perde os dados quando o dispositivo é desligado. Ela é usada em SSDs, pendrives, cartões de memória e até em celulares. Basicamente, tudo que armazena arquivos e é portátil provavelmente usa memória flash. Ela é mais rápida e resistente do que um HD comum, porque não tem partes móveis e nem mecânicas. Mas também é mais cara e com o tempo pode desgastar. Comparando com outras memórias, a flash é mais lenta que a RAM, mas mais rápido que o HD. É ideal para armazenar dados de forma rápida e durável. O próximo que a gente vai falar é a memória virtual e memória secundária, que não é exatamente um compartimento próprio. Já vou explicar. Quando a RAM está cheia, o sistema operacional precisa improvisar. Ele começa a usar parte do HD ou SSD como se fosse RAM. Isso é chamado de memória virtual. Claro que o desempenho cai bastante, porque um SSD ou HD é muito mais lento que uma RAM de verdade. Mas isso é melhor do que o sistema travar ou até o computador desligar por falta de memória. Já a memória secundária é aquela usada para guardar dados por tempo indeterminado, como o HD, que são mais baratos, porém mais lentos, os SSDs, que são mais caros e mais rápidos, pendrives, cartões SD e até armazenamento em nuvem. É nela que ficam armazenados sistemas operacionais, programas, jogos e arquivos pessoais, etc. Mesmo desligando o computador, os dados continuam lá, diferente da memória RAM. Hoje em dia, muita gente usa SSD como unidade principal, porque ele é mais rápido, e um HD secundário para guardar arquivos grandes, como fotos, vídeos ou backups. Entendendo que é memória RAM, dá para aprofundar um pouco mais e falar sobre como ela funciona e o que define se uma memória RAM é boa ou não. A capacidade da RAM é medida em gigabytes hoje em dia, já tendo sido utilizado no passado medidas menores. Isso significa quanto de informação pode ser guardada ao mesmo tempo na memória. Logo, quanto mais memória RAM, mais programas e processos o computador consegue rodar ao mesmo tempo sem travar. Detalhe que gigabyte é uma medida que determina quantos 0 e 1 são ocupados na memória. Na verdade, 1 byte é um espaço que armazena 8 bits, que esses sim são apenas 0 e 1. Para ter ideia desse tamanho, 1 GB é aproximadamente 8 bilhões de 0 e 1 armazenados. Hoje em dia, para tarefas básicas como internet, vídeos e Office, 8 GB já dá conta. Só que para jogos, modelagem, edição de vídeo ou programação mais pesada, 16 é o mínimo a se pedir, sendo que computadores mais pesados normalmente se utilizam 32 GB já. A velocidade da RAM é medida em MHz e mostra quantas operações ela consegue fazer por segundo. Memórias de 3.200 MHz são as mais comuns hoje em dia, uma vez que as memórias DDR4 só vão até aí. Mas também tem DDR5 que passam de 5.600 MHz, mesmo não sendo tão comuns por causa do seu preço ainda elevado, principalmente aqui em países mais subdesenvolvidos. Quanto maior essa frequência, mais rápido é o envio e recebimento de dados entre o processador e a RAM. Funciona de forma parecida com os bytes, uma vez que 1 Hz é um pulso que passa da RAM até o processador, e essa medida dita quantos pulsos são passados por segundo. Mas não adianta só ser rápido em megahertz se tiver latência alta. Latência é um termo já não tão conhecido como os outros. Ela é o tempo que a memória demora para responder a um pedido que o processador envia. Ela é medida por nomenclaturas mais complicadas, como CL16, CL18 e CL40. E basicamente, quanto menor o número, menor é o tempo de resposta. Então o ideal é ter frequência alta e latência baixa. O barramento é o caminho por onde os dados viajam entre o processador e a memória. Barramentos mais largos conseguem transferir mais dados de uma vez. Hoje, as memórias funcionam em barramento de 64 bits, porém, a placa-mãe pode ter dois barramentos, de forma que, se o computador tiver duas memórias RAM diferentes, ambas passem informações por caminhos diferentes, quase que dobrando a largura do caminho e, portanto, aumentando, quase dobrando, a velocidade da transferência de dados. O slot de memória é um encaixe na placa-mãe onde você instala a RAM. Cada tipo de memória tem um formato e encaixe específico. Hoje em dia, existem os formatos DDR4 e DDR5, sendo o primeiro mais utilizado, porém que vem sendo abandonado pela capacidade de maior velocidade de dados na segunda, a DDR5. As placas-mães têm de 2 a 4 slots, e é sempre bom utilizar pelo menos dois desses para ativar o Dual Channel, a tecnologia que explicamos de dois barramentos. E aí, gente, aqui é o João Geraldo, e o resto desse vídeo vai ser apresentado por mim.
Bom, agora que a gente já entendeu o que é a memória RAM e também a memória cache, a gente vai fazer uma comparação entre essas duas, uma vez que ambas têm um funcionamento parecido. A gente vai começar pela função de cada uma. A RAM ela é a memória principal do sistema. Ela guarda tudo que está sendo usado no momento, o sistema operacional, os programas abertos, os arquivos que você está editando, tudo isso fica lá temporariamente, esperando o processador chamar. Já a cache é muito mais rápida, porém tem menos espaço. Ela serve para a gente guardar coisas que o processador vai usar com mais frequência, ou que ele acabou de usar. O intuito é evitar que ela tenha que buscar essas informações na RAM de novo, já que a comunicação entre a RAM e o processador é bem mais lenta que os processadores e o cache. A RAM ela fica na placa-mãe, ligada ao processador por meio de barramento. Já o cache fica dentro do próprio processador, por isso é muito mais rápido. Mas visto isso, por que a gente não usa só a memória cache se ela é tão boa? É por dois motivos, o custo e a capacidade. A cache ela é muito cara de fabricar e é por isso que ela é muito pequena. Normalmente a gente vê processadores com alguns kilobytes ou megabytes de cache no máximo, enquanto a RAM já é vendida em gigabytes. 8 gigabytes de RAM é algo comum e até ultrapassado, enquanto 8 megabytes de cache já é considerado uma quantia considerável. Além disso, a RAM é expansível. Se você quiser mais RAM, é só colocar mais pentes slots na placa-mãe. Já a cache, ela vem colada dentro do processador, então não tem como aumentar, a não ser por trocando o processador. E é bom lembrar que a cache é organizada em níveis. 1 é extremamente rápida dentro do núcleo do processador. 2 também é rápido, mas é um pouco menos e com mais espaço. E o 3 é com mais espaço e um pouco mais lento, porém ainda assim é muito mais rápido que a memória RAM. Agora a gente vai trazer um exemplo real de memória, mostrando tudo. O modelo, a ficha técnica, para que serve, quanto custa e até os cuidados que a gente tem que ter para instalar. O modelo que a gente escolheu é o Kingston Furbished DDR5, 16 GB e 5.200 MHz. A Kingston ela é uma das fabricantes mais conhecidas de memória do mundo. Essa linha Furbish ela é voltada principalmente para usuários que querem um bom desempenho, como jogadores, editores de vídeo ou até mesmo para quem está montando um PC novo e quer que ele rode tudo, sem gastar muito. Até porque essa linha ela costuma entregar um bom desempenho por um preço justo. Então, como vocês podem ver na imagem, essa aqui é a Kingston Furbished DDR5. O tipo da memória é a memória RAM, aquela usada para armazenar dados de forma não permanente, durante o uso do computador. Com o slot DDR5, que é mais atual para esses computadores desktop, porém mais caro também. Esse modelo ele apresenta 16 GB de armazenamento, ou seja, 16 bilhões de blocos de 8 bits. Lembrando que em um computador desse nível já é extremamente recomendado ter duas memórias para ativar o Dual Channel, que resultaria em 32 GB caso você opte por isso. A velocidade é de 5.200 MHz, que é 2.000 MHz maior que o máximo que uma memória RAM DDR4 consegue ter, que é uma diferença considerável, mesmo que existem memórias com velocidades maiores que essa. A latência é CL40, que é o suficiente para usuários que não têm atividades e exigências extremamente pesadas, porém é considerada alta para usuários de alto padrão. Algumas outras características da ficha técnica que a gente não vai falar tanto aqui é a voltagem, que é 1.25 volts, o barramento de 288 pinos, a tecnologia Plug and Play com suporte a XMP 3.0 e é isso. Como a gente já falou, essa memória RAM, assim como todas dessa linha, tem foco em principalmente computadores voltados para jogos. Porém, também é usada em editores de vídeo e empresas. Todos esses ramos em que computadores entram nos computadores de topo de linha, que é onde a maioria das memórias RAM DDR5 se encaixam, porém não está lá no topo do topo também, visto a latência alta e a velocidade que, embora ótima, ainda há melhores. Atualmente, esse pente custa entre 350 numa promoção encontrada no site da Kabum, que é o que eu estou mostrando aqui agora, e 650 no site oficial da Kingston. Tudo depende da loja, da promoção ou da região que você está comprando. Lembrando que computadores de alto desempenho geralmente precisam de dois pentes, Dual Channel, para aproveitar melhor a largura do barramento da memória. Agora, sobre a instalação,
pode parecer simples, mas a gente tem umas dicas aqui importantes que podem evitar dor de cabeça e prejuízo. A gente vai começar desligando o computador da tomada. Antes de tudo, você desliga o computador e é bom você esperar um tempo com ele desligado também para você fazer uma precaução, né? É bom a gente evitar eletricidade estática. Toca uma parte metálica do gabinete na parede ao mesmo tempo ou toca no gabinete enquanto descalço para tirar essa eletricidade estática do seu corpo, que raramente pode estragar as peças do seu computador. É raro, mas pode acontecer, né? Não encosta nos pinos dourados da memória, o encaixe. O suor, sujeira ali pode dar um mau contato. Se for uma memória RAM sem proteção externa, ou seja, aquela que seu corpo é direto na placa verde com circuitos, o que não é o caso da memória que a gente citou, é bom você evitar tocar nesses circuitos também. Identifique o slot certo, caso vá usar uma Dual Channel. A placa-mãe tem slots específicos para isso, normalmente 2 e 4 ou 1 e 3. Alinhe o pente certinho, existe um corte no pente que encaixa só de um lado. Se você forçar do outro lado, você provavelmente vai quebrar. Pressiona com firmeza até ouvir o clique das travinhas sinalizando que está preso, que prendeu. E na hora de ligar, ligue na BIOS e você tem que ter certeza que está tudo sendo reconhecido de forma correta. Para usar um pente de memória como citado o Kingston Fur Beast DDR5, a placa-mãe ela precisa ser compatível com o tipo de memória, no caso DDR5. Uma placa que aceita apenas DDR4 não vai funcionar com um DDR5, e o mesmo por contrário. Os encaixes são fisicamente diferentes, né? A frequência, as placas-mãe em conta podem limitar a velocidade. Por exemplo, se a memória é de 5.200 MHz, mas a placa suporta só até 4.800, ela vai funcionar, mas vai estar desperdiçando poder. O slot de memória precisa ser um slot DIMM de 288 pinos, perdão, padrão em desktops modernos. Notebooks usam outro tipo chamado SODIMM. E na além da placa-mãe, o processador também tem que suportar DDR5, porque memória, processador e placa-mãe precisam ambos estarem no mesmo nível. Processadores Intel de 12ª geração em diante e Ryzen série 7000 já são compatíveis com DDR5. Por exemplo, a placa-mãe Asus Prime B650MA, com socket AM5 e chipset B650. Ela suporta um DDR5 de até 6.400 MHz com overclock, método utilizado para elevar as peças do computador ao máximo de seu potencial. Ela é compatível perfeitamente com a Kingston Fury Beast DDR5, que a gente mostrou anteriormente. E para a gente finalizar aqui, vai um resumo comparativo entre os principais tipos de memória que a gente apresentou no vídeo. Os tipos de memória: a RAM, cache, ROM, flash ou SSD, memória virtual e memória secundária. Aqui a gente está falando se ela é volátil, a velocidade dela, o tipo da capacidade, a localização e o principal uso. Então isso aqui é mais para ficar visual, para vocês poderem se localizar um pouco, ver a situação de cada memória, os prós e os contras. E basicamente é isso, gente. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.